O funk no Brasil nos anos 1970 teve suas raízes na influência do soul e do funk norte-americano, especialmente através de artistas como James Brown, Cool e The Gang e Arf, Wind Fire. A popularização desses ritmos ocorreu devido ao consumo de discos importados e ao impacto das equipes de som, que organizavam bailes black nas periferias do Rio de Janeiro. Esses eventos reuniam jovens da classe trabalhadora, que viam na música uma forma de expressão cultural e resistência. O movimento ganhou força nos subúrbios cariocas, particularmente nos bailes organizados por equipes como Furacão 2000, Cashbox e Soul Grand Prix, que trouxeram o estilo para o Brasil e o adaptaram à realidade local. Esse cenário fomentou uma identidade cultural própria, combinando dança, vestuário e comportamento inspirados no movimento black norte-americano, mas com características únicas que refletiam o cotidiano e os desafios das comunidades urbanas brasileiras. A década de 1970 também foi marcada pela repressão da ditadura militar no Brasil, que via nos bailes black um espaço de contestação e resistência política. A forte influência da cultura afro-americana e a valorização da identidade negra geravam desconfiança por parte do governo e da sociedade conservadora. A polícia frequentemente reprimia esses encontros, alegando que promoviam desordem e criminalidade. Mesmo assim, os bailes se tornaram cada vez mais populares e se espalharam por várias cidades do país. Em São Paulo, surgiram coletivos e movimentos semelhantes, promovendo festas em clubes e espaços comunitários. As letras das músicas tocadas nesses eventos, apesar de muitas vezes serem em inglês, transmitiam mensagens de empoderamento e liberdade, dialogando com a juventude negra brasileira que buscava formas de resistência e afirmação cultural em um cenário de repressão política e desigualdade social. Com o tempo, a cena funk no Brasil começou a se descolar das versões estrangeiras e a ganhar contornos próprios. Artistas brasileiros passaram a produzir suas próprias músicas inspiradas pelo groove do funk norte-americano, mas com letras em português e temáticas mais alinhadas à realidade local. Figuras como Tony Tornado e Gerson King Combo foram pioneiros nesse processo, trazendo para o Brasil uma sonoridade mais nacionalizada, repleta de críticas sociais e valorização da cultura negra. A linguagem corporal do funk também foi se desenvolvendo, com estilos de dança que misturavam movimentos do soul, do samba e de outras influências nacionais. Esses elementos ajudaram a moldar a identidade do funk brasileiro, tornando-o um fenômeno independente distinto de suas referências originais, abrindo caminho para novas vertentes que surgiriam nas décadas seguintes. Os bailes da década de 1970 foram fundamentais para a consolidação do funk como um movimento cultural relevante. Além de um espaço de diversão e sociabilidade, os bailes funcionavam como um ponto de encontro para a juventude negra, criando um senso de pertencimento e identidade. O impacto visual e sonoro dessas festas era inegável, com vestimentas exuberantes, cabelos volumosos e um estilo inspirado na cultura black internacional. As equipes de som tiveram um papel essencial nesse cenário, investindo em equipamentos potentes e inovando na forma como a música era apresentada ao público. Foi também nessa época que os primeiros MCs começaram a surgir, improvisando rimas sobre as batidas, o que mais tarde evoluiria para o rap e o próprio funk carioca. Dessa forma, os anos 1970 foram um período de experimentação e desenvolvimento para o funk, preparando o terreno para sua explosão nos anos seguintes. Ao final da década, o funk já estava enraizado na cultura popular brasileira e começava a dar os primeiros passos rumo à sua transformação no que viria a ser o funk carioca. Com a crescente popularidade dos bailes, as influências do hip-hop e da música eletrônica começaram a se misturar ao estilo, dando origem a novas formas de expressão musical. Nos anos 1980, a chegada da drum machine e dos beats eletrônicos ajudaria a moldar o funk brasileiro em algo mais distinto do funk norte-americano, preparando o caminho para a explosão do gênero nos anos 1990 e 2000. A importância dos anos 1970, portanto, reside na construção da base cultural e estrutural que permitiu ao funk evoluir de um movimento de periferia para um dos gêneros musicais mais influentes do Brasil, refletindo a criatividade, a resistência e a identidade das comunidades que o adotaram.